Olha, eu diria que esse talvez seja o Polêmicas Vazias mais difícil que eu já fiz, porque eu mudei de ideia 250 vezes antes de começar a gravar e se bobear, como já disse em outros polêmicas, mudo ao longo da gravação. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você o quê? A se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Aqui é o seguinte, a gente entrega o conteúdo, se desgasta para produzir, para fazer o roteiro, para editar, para ficar legal. A sua função é assistir, se quiser, mas o mínimo é dar aquele likezinho. Se quiser dar o dislike também não tem problema nenhum, mas se inscrever, tacar o dedinho na notificação, que é para poder aumentar a nossa relevância e o conteúdo do Esporte Interativo só se espalhar mais. Este é um programa pedido há muito tempo, desde os primórdios do Polêmicas Vazias. A gente já mudou de estúdio e de cenário trocentas vezes, eu já mudei até de cidade, mas a pergunta segue: qual é o maior clube da Itália? Lembrando o seguinte, a melhor experiência do campeonato italiano, do Calcio, no Brasil é com o Whey Plus, que passa 9 jogos por rodada. Não tem nenhuma cobertura igual hoje no Brasil do campeonato italiano, que está aí, voltando a decolar para entrar em céu de brigadeiro. O futebol italiano já foi o mais importante do planeta nos anos 80, nos anos 90, em parte dos anos 2000. Para uma geração inteira, é o campeonato internacional mais importante de clubes, e aqui eu não estou colocando os campeonatos continentais, porque obviamente a Champions ocupa um lugar muito especial e específico, mas o primeiro contato de uma geração inteira de torcedores no Brasil e no mundo com um campeonato internacional relevante foi com o campeonato italiano. E este hoje tem a cobertura quase que completa no A+. Lembrando também que há jogos passando na TNT, então fique ligado no nosso Instagram, no nosso Twitter e em outras mídias sociais, porque sempre tem lá a agendinha de jogos. E aí você que gosta do Milan, você que gosta da Juventus, você que gosta da Inter, você que gosta da Roma, do Napoli, da Atalanta, do Parma, enfim, tem time para todos os lados e todos eles vão estar na telinha do seu celular ou do seu PC, ou se você quiser conectar na TV, tem várias Smart TV que também já vem com o Whey Plus. Portanto, o caminho do campeonato italiano é assinar o Whey Plus, aí você ainda leva o Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões da Europa, Nations League, os jogos amistosos das seleções europeias, qualificatória para a Copa do Mundo, enfim, é um pacote que eu diria bastante interessante. Mas vamos mergulhar na resposta porque é duro, é uma disputa muito difícil, como foi, por exemplo, para falar do maior clube da Inglaterra. Mas ali, eu diria que o impacto da era moderna de Premier League foi tão grande que ficou até mais plausível, ficou a bola quicando para a gente falar do Manchester United. É claro que nesse momento o Liverpool está aí de novo, alçando grandes voos, ganhou a sua primeira Premier League depois de 30 anos, vem também de título e de final de Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, com o Klopp, o Liverpool se recolocou de novo na crista da onda. Mas tá lá o programa, você pode rever, algumas coisas mudaram de lá para cá e o veredito final não sei se sofreu uma grande alteração, porque a gente tá tentando ter uma visão macro aqui. E lá deu Manchester United. Aqui a dúvida vai ficar entre Milan e Juventus. Então assim, não adianta, mas eu gosto do Napoli, eu sou fã da Roma, putz, eu adoro a Inter de Milão, mas não tem como disputar com Milan nem com Juventus. A gente tá falando do Milan, que é o maior campeão internacional do futebol italiano, contra a Juventus, que é o maior campeão nacional do futebol italiano, assim, domina em todas as esferas, né, no campeonato italiano, na Copa Itália, em títulos totais, incluindo aí títulos internacionais. A Juventus vai ser o clube mais vencedor do futebol italiano e assim, com 20 taças à frente do Milan, é muita coisa. E a dominância no futebol italiano também ela é muito grande, né? Só de título você vai ter a Juventus tendo o dobro de campeonatos italianos que o time do Milan, até mais que o dobro. Então, assim, é muita coisa. A Juventus foi praticamente o time que iniciou o futebol profissional na Itália. É um time que lá nos anos 30 representa todo o espírito
espírito do futebol italiano naquele primeiro momento. O primeiro título mundial em 34 da Itália é intimamente ligado a uma base toda montada com os jogadores da Juventus. Em 38 a coisa já muda um pouquinho, mas o nascimento dessa potência italiana tem muito a ver com a Juventus. E aí depois a Juventus vai vivendo momentos de oscilação. E lembremos, a Juventus é a maior vice-campeã da história da Liga dos Campeões da Europa. Então assim, a Juventus só tem 2 títulos, mas tem 7 vezes em que ficou com o segundo lugar. Então são 9 finais ao todo. As pessoas falam assim da Juventus e comparam com o Milan e falam, putz, mas o Milan tem 7 títulos, a Juventus só tem 2, como se houvesse um abismo entre ambos. Mas o Milan tem 11 finais, ganhou 7. A Juventus tem 9 finais, ganhou só 2. O grande problema da Juventus tem sido ganhar. Mas falar que a Juventus não tem uma relevância internacional não é verdade, porque ela tá ali batendo sempre. Na era Liga dos Campeões, por exemplo, tem bem mais participações que o Milan, lembremos, e no total também, se a gente contar toda a era de Copa dos Campeões da Europa. Mas o Milan, de fato, ganhou. E ganhou em momentos muito importantes, né? O Milan, ele vira uma grife mundial, porque o futebol estava virando algo global ali nos anos 80, 90 e basicamente metade dos anos 2000. Uma época muito relevante do jogo. O Milan estava bem à frente. Se a gente for pegar quando o campeonato italiano de fato era a grande grife do futebol mundial, ali anos 80, anos 90, o time talvez mais potente, mais prazeroso de ver, que criou tendências, que influiu inclusive não só no futebol da seleção italiana, mas também no futebol mundial, foi o Milan. A gente está falando do Milan do Sacchi, que está entre as maiores equipes da história do futebol. Se a gente pegar ali 5, 6, quiser fazer um universo de 10 grandes times da história do futebol, o Milan do Sacchi estará lá como um time que marcou época. Inclusive para 442 e para outras eleições, o Milan aparece até no top 5 de grandes equipes da história do futebol. A Juventus fica devendo nesse aspecto, né? O Milan tem claramente uma escola de, se você escolher, pelo menos 3 grandes Milans de todos os tempos e que estão ali em algum momento como os grandes times do mundo. Nos anos 80, o Milan apareceu lá. Nos anos 90, também apareceu lá. E se você pegar no início ali até a metade dos anos 2000, o Milan também esteve, em alguns momentos, foi cravado como o melhor time do mundo. A Juventus já tem mais dificuldade para ocupar esse lugar, mesmo nos momentos de dominância. A Juventus vem aí de um momento de esculacho no campeonato italiano, que é um momento que também tem a ver com uma crise financeira na Itália. A Juventus se aproveitou disso, ela não tem culpa e dominou o campeonato italiano como nunca aconteceu. Né, como o Milan nunca fez, como ninguém nunca fez. Mas tem a ver com o momento empobrecido do futebol italiano, que está tentando voltar agora e engatinhar para os grandes dias. E quem está neste momento de engatinhar para voltar aos grandes dias, quem está lá na frente? O Milan. Então a gente pode estar vendo aí o renascimento de um time gigantesco. Mas a Juventus, mesmo nesses momentos de dominância, ou mesmo quando ganhou a Liga dos Campeões da Europa, ela não estava ali cravada como o melhor time do mundo. E se a gente for pegar grandes jogadores, o Milan também vai ficar à frente da Juventus no quesito, putz, esse aqui ou esses aqui eram de fato os grandes do mundo, né? Quem não lembra do trio holandês nos anos 80, na virada para os anos 90, do time do Milan? É claro que a Juventus teve o Platini, que foi bola de ouro, que de fato em alguns momentos foi o grande jogador da Europa, mas que talvez tenha ganho alguns prêmios, porque o Maradona não podia ganhar, né? Lembrando que a bola de ouro se restringia a jogadores europeus, mas aí isso é uma outra discussão. O Platini não tem culpa disso. Se a gente for pegar os 10 caras que mais vestiram a camisa da seleção italiana, por exemplo, você vai ter ali pelo menos metade de jogadores que são intimamente ligados à Juventus. A Juventus, como eu disse, foi muito importante na seleção de 34. A Juventus volta a ser muito fundamental em uma outra importantíssima seleção italiana, que é a seleção de 82. Ali você tem uma virada de chave no futebol italiano muito fundamental, e aquela seleção era muito marcada pela Juventus. Essa transição dos anos 70 para os anos 80 é um momento sambando do Milan, né? Meio que patinando, escorregando, e aí depois o Milan pega os anos 80 e de fato se torna o grande time italiano dos anos 80, ali pegando de 86 para frente, entrando nos anos 90, e isso volta a acontecer também na virada para os anos 2000 e se estende, né? Porque o Milan chega à final, ganha a Liga dos Campeões da Europa e aí depois entra numa decadência e a Juventus vai surfando numa onda, ganhando o campeonato italiano, mesmo tendo sido rebaixada por conta do escândalo de manipulação de resultados que acabou atingindo a Juventus, mas ela domina o campeonato italiano, faz finais de Liga dos Campeões da Europa, se torna a grande grife italiana mundial e aí se coroa com
a contratação do Cristiano Ronaldo, que de fato faz explodir todas as fronteiras. Mas lembrando que em 2009 você tinha uma pesquisa do Esporte Marca, que foi divulgada em todas as mídias aí, você encontra fácil. Inclusive aqui no Brasil, o Globoesporte.com falou sobre isso. Naquele momento, em 2009, você estava falando ali do final da primeira década do século XXI, o Milan era a grande torcida na Europa dos times italianos, né? Mesmo que na Itália a Juventus tenha o dobro de torcedores que o Milan, a Juventus é a maior torcida da Itália, a Juventus é o time que tem mais torcedores espalhados proporcionalmente em cidades e distritos italianos, mas naquele momento em 2009 o Milan é quem tinha mais torcedores na Europa e também no mundo, porque casa com esses momentos de construção que a gente está falando de 80, 90 e 2000, em que o grande clube italiano foi o Milan. E ele pegou esse grande momento numa época muito importante de consolidação das grifes, né? O Milan chegou a ser dos times mais valiosos do planeta, ter os elencos mais valiosos do planeta. Então, assim, para minha geração, é uma escolha complicadíssima, assim. Para quem nasceu a partir dos anos 2000, e aí é muito público que a gente tá falando aqui, parece não ter discussão. Mas só para você ter uma noção, eu fiz um teste no meu Twitter, quase 10 mil votos, foram mais de 9.800 votos, deu 71,5% de que o maior time da Itália para essa galera é o Milan. Mas em contrapartida, entendendo o peso histórico, entendendo a força, a dominância no país, a FIFA, quando fez o seu ranking do século XX, o clube italiano mais bem colocado foi a Juventus, mesmo com o Milan tendo mais títulos internacionais. E aí você vai lá, o Instituto de História e Estatística do Futebol também fez a sua eleição do maior clube italiano do século, né, os maiores clubes europeus do século. A Juventus apareceu em segundo. Logo, ela foi o time italiano mais bem colocado. Então, você vai ver visões muito divergentes sobre quem é o maior time da Itália. Mas assim como a gente já fez no Brasil, não dá para levar em consideração só o título, a conquista pura e simples. Simbolicamente, já expliquei aqui que a Juventus tem um papel importantíssimo lá atrás no futebol italiano, no primeiro título mundial da seleção italiana, mas se a gente for dividir por década, o primeiro time que internacionaliza a marca Itália é o Milan nos anos 60, beleza que a Inter também foi muito importante ali. E antes disso, até nos anos 40, o Torino, que era o grande time italiano da época, e sofreu uma tragédia, o time foi dizimado num acidente aéreo. Mas então vamos lá, se a gente pegar a era profissional do futebol italiano, os anos 30 pertencem à Juventus. Porém, os anos 40 vão ser do time do Torino. Os anos 50 a coisa fica sambando, tem muito candidato, não tem um dono. Os anos 60 você vai ter Milan e Inter, né, muito importantes ali. Nos anos 70, Juventus, e com outros incomodando, é um momento de crise do Milan, mas aí vem 80, 90, anos 2000, que pertencem ao Milan, e agora os anos 2010 com sobras para a Juventus. Num total, você vai ver de regularidade, de relevância de grife, de estar sempre ali levando o nome do futebol italiano, e engraçado, até sendo um contraditório em relação ao estereótipo que se fala do que representa o futebol italiano, né? Catenaccio, e um futebol mais retrancado, e um jogo mais travado. O Milan histórico, o Milan que está no imaginário das pessoas, é diferente disso, né? É o jogo italiano técnico, é o jogo italiano dominante, é o jogo italiano bom de ver, diferentemente daquilo que fica consolidado como estereótipo do que é o jogo que se pratica na Itália. Então, para o Polêmicas Vazias, o maior clube italiano é o Milan, por mais que a Itália seja dominada pela Juventus. E aqui não entra o argumento apenas de título internacional, porque aí seria fácil eu falar, por exemplo, e esse argumento não faria sentido nenhum, que o Independiente é maior que o Boca, e a gente sabe que não é, que o Nottingham Forest é maior que o Arsenal, e a gente sabe que não é. Precisa ser levado em consideração a força cultural, a relevância, a parte técnica, times históricos, grandes ídolos, dominância, conquistas internacionais, várias questões aqui pra gente falar do maior clube italiano, porque não é o maior clube na Itália para italianos. Isso aí parece que está resolvido e é visto muitas vezes como a Juventus. A Juventus é o time que mais ganhou, é o time que tem mais torcida e também é o time mais odiado. Então isso fala muito do que representa a Juventus na Itália. Mas a questão aqui acho que tem que ser um pouquinho macro e a gente olhar de fora para dentro e entender que o Milan é gigantesco, mesmo que hoje, nos últimos 10 anos, não seja
seja assim, mas o histórico é, quando se fala de futebol italiano, num momento claro de consolidação no mundo desse jogo global, a grande bandeira da Itália foi o Milan. E aí a gente tá falando de um time que tem um rival direto enorme, que é a Inter de Milão. Assim, a Juventus hoje não tem isso e já não tem há muito tempo, né? Porque o Torino não representa essa rivalidade, mas é importante a gente entender que a Juventus consegue vir de uma ligação umbilical com uma única família, numa cidade que não é tão badalada como, por exemplo, Milão, e dominar em termos de torcida a Itália, em termos de conquista, e seguir tendo essa ligação muito próxima com a família que criou a Juventus. Milan e Inter, por exemplo, já são grifes globais, já têm donos, já pertencem a empresas que fogem do controle da cultura italiana. Então, assim, a Juventus ela é muito importante, mas para uma geração inteira, o primeiro contato, assim, para mais de uma geração, né? Para o mundo inteiro, o primeiro contato com o futebol italiano foi entendendo, reverenciando, respeitando e idolatrando tudo aquilo que representava e representa o Milan. Neste momento é a Juventus, mas o Polêmicas Vazias não pode ser somente imediatismo. Portanto, o maior da Itália, o Milan, mas tem discussão. Você pode botar nos comentários, dar os seus argumentos. Não é uma questão fechada. Eu diria que de todos os países é a situação mais sensível e difícil. Portanto, eu posso estar dando o meu veredito aqui e já me arrependendo. Beleza? Nós estamos juntos. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo. O mais importante, volte sempre. Nós estamos juntos. Um abraço. Feliz 2021 para nós, né? Porque, pior do que 2020 é difícil. Então, o que vier é lucro.